Feliz sábado a todos, mais uma vez. Para mim é um momento de muita alegria e gratidão a Deus por estar aqui à frente, para juntos podermos abrir a palavra de Deus e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Amém. Quero agradecer aqui quem trouxe a água, está bem geladinha, eu não vou tomar porque a garganta está bem prejudicada, mas eu trouxe uma aguinha aqui. Também lembrar que eu fiquei assim, puxa vida, a Ana veio aqui à frente e falou do sol, do brilho, do amarelo, e ainda falou o verso bíblico que eu vou começar. Não se turbe, né? João 14, 1, nós vamos ler também. E logo depois o trio veio e me cantaram também aqui um louvor dizendo que o céu é aqui. E a nossa mensagem de hoje começa também falando sobre a nossa ida ao céu. Em qual porta você quer entrar? Nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Pai bondoso, Pai de amor, Deus de misericórdia, queremos, Senhor, agradecer a Ti, meu Deus, mais uma vez, pelo dom da vida, pelo amor tal a qual o Senhor enviou o Seu único Filho para morrer, para nos salvar. Obrigada, meu Deus, por tudo. Nesse momento, eu peço, Senhor, que o Espírito Santo venha nos envolver, por favor. Que não falemos de nós mesmos, mas falamos inspirado por Ti, ó Deus. E também os ouvintes, ó meu Deus, que eles também possam ouvir e entender essa mensagem que é tão simples, mas eu tenho certeza, todas elas são inspiradas por Ti quando sai da Tua palavra, porque a Tua palavra é luz, Tua palavra é vida para o nosso coração. Muito obrigado, nós Te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em João 14, 1. Mas antes, vou fazer uma pergunta. Em qual porta você quer entrar quando for para o céu? Em qual porta? São quantas portas? 12 portas. 12 portas. Por quê? Cada porta tem o nome de cada apóstolo, não é verdade? Isso mesmo, isso mesmo. E para cada tribo também. Mas nós vamos falar diferenciado, tá bom? Vocês vão entender. Vamos lembrar de alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, quando nós vamos visitar alguma cidade, algum lugar, quem tira férias assim, aquelas férias bem prolongadas, antes nós pesquisamos, não é verdade? Quais são os dizeres daquela cidade, o que as pessoas pensam, os locais turísticos, não é verdade? O tipo de alimentação, como que as pessoas se vestem, ainda mais quando não é aqui no Brasil, em outros lugares são mais longínquos. Então, nós temos que saber, porque senão nós podemos chegar lá e a gente está por fora de tudo, né? Então, nós temos que nos preparar. E para ir para o céu, não é diferente. Aí que nós temos que preparar mesmo, não é verdade? E devemos sempre lembrar desse verso maravilhoso, que fala que nós temos que nos preparar também para entrar. Vamos ler o que diz em João 14, 1. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou lhe teria dito: vou
preparar esse lugar. E aí, pelo tempo que foi dito, já está preparado, né, irmã? Está pronto. Porque nós sabemos que nós estamos chegando ao fim da história desse mundo. Creia você ou não. Né? Mas lá no céu tem ordens. Tem ordens. E por isso nós temos que nos adequar, começando aqui. O céu é aqui. Se eu me ajoelho para orar, ter intimidade com Deus, o céu é aqui. Se nós estivermos em união e comunhão. E que coisa bem difícil, né? Porque a todo momento acontecem coisas que nos deixam tristes. E às vezes nós fazemos coisas também que fazem com que as pessoas fiquem tristes. E nós somos irmãos, nós precisamos da orientação do Espírito Santo ao abrir a palavra todos os dias e meditar e pedir a Deus para renovar a cada dia. Nós precisamos adequar as leis do céu. E aí, você não precisa me responder em qual porta você quer entrar. Porque quando chegarmos lá, nós saberemos. Porque Deus tem um lugarzinho especial para nós. E é um estudo mais aprofundado. Mas nós somos escolhidos para o fim. Olha que maravilha, irmãos. Eu acredito que nós somos a última geração. Estou acreditando nisso. De que Jesus em breve virá. E muita gente pensa assim, quando eu chegar lá no céu, eu quero ver João, eu quero ver o apóstolo Paulo. E aí, alguém aí quer encontrar com alguém lá no céu? Quer fazer algumas perguntas, né? E aí, a gente fala assim, quando eu chegar lá eu vou procurar. Gente, não preocupa com isso não, sabe por quê? Porque quando nós chegarmos lá, Jesus já vai ter falado para eles que eles querem, eles que vão nos encontrar. Acredita nisso, sabe? Porque eles vão estar cheios de alegria, procurando os últimos. Eles vão estar ali, ansiosos para saber dos últimos, como que nós conseguimos suportar, como que nós conseguimos viver nesse finalzinho de luta, de dor, de angústia. Eles querem saber. Não precisa correr atrás do seu personagem que você quer conhecer, da pessoa especial que deixou mensagem maravilhosa para você. Não precisa ficar preocupado com isso, porque eles irão correr para nos abraçar e saber que nós somos mais do que vencedores. Amém. Então vamos preparar. Isso é um alerta e um desejo muito grande no meu coração de encontrar com Jesus. E eu creio que é o desejo de cada um aqui nessa manhã. Deus tem filhos em muitos apriscos. Verdade? A Bíblia confirma? Confirma, né? Quem se lembra onde esses filhos estão? Quem se lembra? Vamos pensar pelo menos em dois lugares. Onde eles estão? Às vezes eles estão em outras igrejas equivocadas também, né? Ou às vezes estão aqui no meio de nós. Ou será que nós é que não somos os que estão na igreja certa, estamos no lugar certo e fazendo tudo errado? Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Olha só, não é a igreja que salva. A gente sabe disso. Quem salva é Jesus. Mas Deus tem uma igreja aqui na terra.
Uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Através da sua palavra, nós podemos encontrar. É só examinar as Escrituras. Então, para que existe igreja? Para que existe igreja? Sabe para quê, irmãos? Para a gente ser treinado. Sermos treinados a conviver. É fácil? Não é fácil. Eu falo por mim. Eu tenho que falar de mim, né? Dar meu exemplo. Porque eu lembro que há mais anos atrás, né? Mais tempos atrás, eu era uma pessoa bem brigona, viu? Qualquer coisinha, eu gostava de questionar. Hoje, eu já melhorei um pouco e quero melhorar mais. Não vou falar que eu estou bem, não, mas eu já estou melhorando. Porque a palavra corrige, ela educa e nos prepara para o céu. Que ela esteja fazendo o mesmo com todos nós. Olha só. Quando nós nascemos, nós já nascemos com a salvação garantida, certo? Certo, porque Jesus morreu por nós. Então, lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que eu sempre falo que esse tal maneira, é porque não tem explicação, né? Porque é grande demais, é maravilhoso, né? De tal maneira que ele deu o seu único filho. Você que é capaz de dar o seu filho, e quem não tem filho é capaz de dar o seu cônjuge, será que ele vai? É complicado, né? Então, olha só. Deus deu o seu único filho para morrer por nós. E desde lá do Jardim do Éden, vou contar uma historinha aqui para vocês. E vocês já sabem, né? Vamos lembrar essa história juntos. Porque eu creio que as crianças, sempre eu gosto de mexer com as crianças, porque as crianças sabem dessas histórias. E às vezes as crianças ficam colorindo, conversando aí no cantinho, mas no ouvidinho delas estão atentos. Sabe por quê? Porque eu tenho netos, né? E aí a mãe fica ali preocupada, querendo que eles fiquem certinhos assim, né? E não ficam, irmãos. Ficam. Sabe? Eles conseguem ouvir muito, né? E brincar ao mesmo tempo. São crianças. E quando eles chegam em casa, qualquer coisa que a gente está falando, eles falam assim, e foi assim, assim, assim. A mãe fala assim, olha, tá vendo? Eles sabem, eles aprendem. Não é assim para você também, tá, não? Miriam? As crianças sabem, né? Eles escutam, eles entendem direitinho. Ainda mais quando fala de historinha. Vamos contar uma história hoje de Adão e Eva. Olha só. 1 minuto, Adão era o quê? Puro, santo. E no minuto seguinte, quando ele pecou, ele se tornou um pecador miserável. Antes, ele era santo, porque ele convivia ali com Deus, e ele era puro, santo. Mas depois, ele se tornou um pecador miserável. Quando Jesus veio, ele fez a troca, né? Quando Jesus viu aquela situação ali no Éden, ele veio e fez a troca pela vida dele através de quê? De um cordeirinho, não foi? Ele morreu ali. E Adão passou a ser novamente salvo. Mas Deus fez a troca, dando aquele cordeirinho inocente, a primeira morte ali no jardim. E Adão se tornou pecador, mas salvo. Por quê? Era possível pecar novamente. E assim somos nós, pecadores. Pecamos, pedimos perdão, Deus nos perdoa,
nos ama com um amor tal. E aí vamos seguindo. O que nós entendemos com isso? Que ele era possível pecar assim como nós. Mas sempre nós devemos estar atentos, pedir perdão para Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. A natureza não foi mudada depois que ele recebeu Jesus. Ele continuou com a natureza miserável. E precisou fazer a troca com Jesus. Olha só, irmãos. Deus não te consultou para te dar a salvação. Nem a mim, nós não estávamos lá. Mas Ele deu antes mesmo de nós nascermos. E ainda quem não nasceu ainda já tem a salvação garantida, de graça. Né? E aí precisa que nós aceitemos essa graça. Eu não vou fazer aquela pergunta, vocês aceitam Jesus? Não, não vou fazer. A escolha é sua. A escolha é hoje, a escolha é todo dia, a escolha é toda hora. Aceitar Jesus é bem mais sério do que nós podemos imaginar. Aqueles que me amam, guardem os meus mandamentos. Abram bem os seus ouvidos para a história que eu vou contar agora, viu, crianças? Olha só. Adão havia acabado de pecar. Primeira coisa que ele fez. O que Adão fez? Gênesis 3:7. Alguém pode abrir? Mas não leia ainda. Olha só. Adão achou que estava enganando a Deus, escondendo de Deus. E aí o que ele fez? Gênesis 3:7. Alguém pode ler, por favor? Bem alto. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais. Alguém consegue esconder-se de Deus? Não. Não conseguimos esconder. Eles sabiam que estavam nus. Sabiam ou não sabiam? Sabiam. Eles não eram tão bobinhos assim mais, porque o pecado já tinha vindo, né? Então, eles viram algo diferente. Eles começaram a fazer roupas, só que as roupas não duravam, porque aí as plantas começaram a murchar, os espinhos começaram a vir também, tudo foi definhando, apodrecendo, e não dava para esconder. Será o que nós estamos escondendo de Deus hoje? Será que tem jeito? Abram suas Bíblias em Salmo 104:1. Vocês acham que eles usavam umas vestes normais? Como que eles estavam cobertos? Salmo 104:1. Alguém pode ler. Diz a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, porque tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade. Continue, irmão. Coberto de luz como de um manto, tu estendeste o céu como uma cortina. Tá ótimo. Quem gosta, aqui falou sobre cortina. Tem pessoas que fazem cada cortina linda, maravilhosa, né? E tem umas cortinas que chamam a atenção mais do que os próprios móveis que tem ali na sala, não é verdade? Ou no quarto. Eu fico imaginando a glória de Deus. Eles não usavam vestes normais. Eles eram cobertos com a glória de Deus. E está escrito no livro de Salmo 104, verso 1 e 2. Qual era o tecido? A glória de Deus. E era a mesma roupa que cobria os anjos, Adão e Eva. Irmãos, eles perderam o brilho
quando eu fico pensando assim, que quando eles pecaram, a glória de Deus se foi. Quando Eva pecou, quando Adão chegou perto, Adão percebeu, porque ele não estava lá, ele foi chamado a comer. E ele também comeu. Então eles perderam o brilho, eles ficaram nus. O pecado nos deixa sem brilho, o pecado nos deixa sem graça. Mas quando nós corremos para os pés de Jesus, Ele nos cobre com a sua graça, nos dando a oportunidade de um dia podermos viver com Ele eternamente. Amém? Isso para nós é um privilégio muito grande, né? E eles também tinham o privilégio de encontrar com o Salvador todos os dias. E qual hora que eles encontravam com Jesus, hein, com Deus? Por que horas? À tarde, ao pôr do sol. A gente faz o pôr do sol na sexta-feira diferenciado, né? Agradecendo a Deus, recebendo o sábado, presente maravilhoso. Imagina ali Adão e Eva recebendo todos os dias ali na presença do Senhor, nas primeiras horas, nos primeiros minutos. Irmãos, que coisa maravilhosa. Será que nós estamos tendo um encontro diário com Deus? Todos os dias da nossa vida? Porque se nós não estivermos tendo um encontro maravilhoso com Deus todos os dias, nós podemos perder pelo caminho. Porque nós temos que estar diretamente ligados a Deus todo o tempo. Porque o diabo é terrível, ele vive ao nosso derredor para nos tragar. Nós temos que vigiar e orar. Adão, onde estás? É o que está escrito em Gênesis, capítulo 3, 8. E também fala da viração do dia. Olha só, onde estás? Irmãos, eu estava pensando, olha só, o Senhor, Deus disse para Adão, quando ele chegou perto deles, porque tinha um encontro, né? Deus sabia onde eles estavam, mas ele perguntou, porque Deus não é intruso, ele não é invasivo, não, igual o maldito é. Deus é amável, ele pergunta e quer ouvir respostas. Às vezes a gente tem alguns problemas para resolver e a gente não corre para buscar a Deus. A gente deixa tudo para depois. Mas Deus é misericordioso o tempo todo. E aí Deus disse para Adão: quem te fez saber que estava nu? Aí Deus fez essa pergunta para Adão. E sabe o que ele respondeu? A mulher que tu me deste. Quem era o culpado? E aí, irmãos, Deus fez a pergunta para a mulher. A história está lá em Gênesis 3, de 1 a 14, tá? Deus perguntou para a mulher. E a mulher respondeu: a serpente que o Senhor criou. Onde caiu a culpa? Deus. Ela estava jogando a culpa novamente em Deus. No Deus poderoso que estava ali com o presente do cordeiro para dar para aquelas pessoas. E olha só, novamente Deus. Mas Deus não foi fazer pergunta nenhuma para a serpente. Ele não fez, porque com o mal a gente não bate papo, a gente não conversa com ele. Deus amaldiçoou a serpente e disse para ela que daquele dia em diante o que ia acontecer?
ela ia rastejar e comer pó. Por isso, irmãos, todos os dias da nossa vida, nós temos que estar em comunhão com Deus e pedir a Deus, até pelos pecados que a gente não sabe que cometeu, para que Ele nos perdoe. E Ele vai perdoar, entende? Nós temos que falar com Deus, abrir o nosso coração diariamente, em todo momento com Deus. Olha só, Deus deixou algo para o casal e nós vamos prestar atenção agora. Não se assustem, tá? Com o que eu coloquei aqui. Grave isso, viu, irmãos? Olha só, o que o Senhor Deus disse para a cobra, eu já disse. Mas, olha só o que Deus, o bate-papo de Deus com Adão. Deus disse assim: Adão, eu quero conversar com você. Quando eu te disse que se você comesse do fruto, você morreria, eu não te contei uma parte. Aí Adão perguntou: por que, Senhor? Por que o Senhor não me falou? Imagina aquela cena, do coração cortado e já pesado pelo pecado, porque dói ou não dói? A tristeza dói. E Adão ali conversando com Deus. E Deus olhou para Adão, deve ter olhado bem nos olhos assim, e disse assim: Adão, eu não te disse, eu não te contei nada, que se você pecasse, quem ia morrer primeiro? Eu. E Adão ali: como assim, Senhor? Aí Deus respondeu: eu jamais iria suportar ver um ser criado pelas minhas mãos, moldados pelos meus dedos, definhar, morrer, acabar. Eu não sou um Deus de derrota, eu sou um Deus de vida e de vitória. E por isso eu resolvi morrer no seu lugar. Eu não posso suportar que você morra. Imagina ali aquela cena, Adão pensando: como assim, Senhor? Foi Eva e eu que pecamos. E Deus disse: vocês são errados. Vocês erraram. Mas eu não quero que a raça humana pereça, mas que tenha a vida eterna. E Adão, talvez naquele bate-papo ali, disse assim: Senhor, isso é injusto. Se o Senhor falou, tem que ser o Senhor Deus justo. Mas Deus disse: eu não quero que a sua raça seja perdida para sempre. E esse mundo se tornará para sempre de Satanás se eu não morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu sou o dom gratuito que vou te salvar. Amém. Antes do pecado, tudo era puro. Depois do pecado, miséria e morte. Tem um texto no livro de Ellen White que eu li ontem no celular, ainda bem de manhãzinha, para poder fechar os textos. E depois também eu não quis correr atrás, porque logo à tarde eu perdi meu celular. Mas tem um texto no livro de profecia que declara que se Jesus não tivesse vindo morrer por mim e por você, essa terra teria definhado, não ia ter alimento algum, não ia ter nada, ia virar um caos e ia acabar.
mas pelo amor à raça humana. Nós somos seres criados das mãos do Criador. Ele nos deu essa chance de vivermos aqui. E Ele nos ajuda a lutar a cada dia para que nós possamos ter a vida eterna. Amém. Eu me sinto feliz, me sinto alegre por isso. De ter um Deus maravilhoso que me ama tanto. Que me perdoa quantas vezes for preciso. Não somente 7 vezes. Mas quantas vezes eu precisar. Mas nós, se amarmos a Deus verdadeiramente, irmãos, temos que buscar todos os dias, todos os momentos. Isso é um alerta, um convite para nós sabermos onde estamos e o que estamos fazendo. Temos que colocar Deus em primeiro lugar. Porque se Ele não for o primeiro, não vai adiantar nada. Nada, nada. Será que nós vamos falar de Jesus para as pessoas? E não vamos tentar pedir a Deus todos os dias para nos corrigir, nos moldar, nos colocar como um vaso ali nas mãos dele, para ser moldado todo dia, quebrado, amassado, passarmos por lutas, mas vamos ser mais do que vencedores. Amém. Aqui, eu escrevi muitas coisas aqui para falar, mas nós estamos chegando ao fim. Eu vou falar uma pequena coisa. E vou deixar as outras partes para outro dia. Vamos lembrar, Satanás tem mais de 6.000 anos de observação. Em cada detalhe que nós fazemos, uma mais simples, ele observa o que nós falamos, o que nós olhamos. Qualquer coisinha ele sabe. Exemplo, se nós chegarmos em um consultório médico, já vi ali que na entrada tem várias revistas. Vamos supor, fazendo uma coisa simples, mas tem muito mais aqui. Uma coisa bem simples, que é possível de qualquer um de nós fazermos. A gente começa a folhear uma revista. Passa esporte, não interessa. Passa moda, alguma coisa, não interessa. Mas até nisso, Satanás ele é tão observador, que se nós pararmos em uma página, ele já sabe. Uma página que não agrada a Deus, ele já sabe. E aí, ele não vai mexer com você. Jesus, lá no céu, tem um livro da vida, e onde são escritos todas as coisas que nós fazemos, não é verdade? Satanás também tem. E ele anota todas as coisas também. Ele também tem os anjos maus para anotar. Então ele vai até lá e pergunta: quem foram os antepassados deles? O que eles fizeram? O avô, o bisavô. E aí ele lança aquelas coisas do passado, uma maldição para a pessoa que está vivendo ali naquele momento, de acordo com o que ele viu. Isso é muito sério. Querem saber onde está escrito? Mente, caráter e personalidade 1. Nos mostra o porquê que às vezes a gente faz tantas coisas erradas. E aí, através dessa leitura, nós vamos descobrir o porquê erramos tanto. Abra sua Bíblia para encerrarmos. Êxodo 20. Êxodo 20, 5 e 6. Vou ler aqui, tá, irmãos? Por causa da hora. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Entenderam? Se não entenderam, vamos ler o livro. Preste bem atenção. E se quiserem essa pregação certinha, me procure que eu passo para vocês.
Sabe por quê? Muitos aqui sabem, mas tem outros que não sabem. Nós não somos culpados pelos nossos erros, mas nós temos o direito, o dever de nos corrigir de acordo com a palavra de Deus. Pedir a Deus para quebrar as maldições, as inclinações das coisas erradas que nós fazemos. E também não devemos culpar os nossos pais, nem avós, nem bisavós, mas observar. De repente, mas por que eu faço isso? Por que eu sou assim? Alguém lá atrás fez. E Satanás incute na sua mente para que você, para que eu faça o mesmo que fizeram. Então vamos observar. Mente, caráter e personalidade. Começa a folhear. Leia esse livro se você ainda não leu. E aí nós vamos descobrir o porquê que os nossos filhos são diferenciados. Por que acontecem coisas? Gente, é muito complicado, é muito difícil. Eu não sou doutora em explicar nada disso. Mas tem o livro, tem Jesus, tem o Espírito Santo que vai nos ensinar. E nós não podemos perder tempo nem deixar de falar. Sabe? Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Que nós coloquemos Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E que o Senhor abençoe e nos perdoe as nossas faltas, né? Amém. Todo viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Seu coração, mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir,
você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela mensagem de hoje que o Senhor trouxe para cada um de nós. Que possamos crer que o Senhor foi preparar lugar para cada um de nós, que o Senhor nos dá a chance a cada dia de renovar a nossa comunhão para contigo. Pai, perdoa as nossas falhas, Senhor, que não sejamos iludidos, que tenhamos ilusão de vida eterna, mas que nós tenhamos a alegria e a certeza de que o Senhor voltará. E que nós possamos entrar pelas portas que o Senhor indicar. Obrigado, meu Deus, por nos perdoar, por ter enviado Jesus para morrer por cada um de nós. Sabemos que esse amor é grande, esse amor é imenso. Assim como o Senhor perdoou Adão, perdoou Eva, o Senhor nos perdoa hoje. O Senhor nos ensina cada dia a preparar entre irmãos aqui na tua santa casa. Porque a igreja serve para nós prepararmos para continuarmos juntos no céu. Ó Deus, continue cuidando de nós, por favor. Nós confiamos em Ti hoje e sempre. E te agradecemos. Amém.